Boa noite a todos. Boa noite. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade que os irmãos têm me dado de poder estar aqui mais uma vez, tendo essa oportunidade de falar a palavra de Deus, compartilhar com os irmãos. Eu aprendi com o nosso irmão Thiago deixar o copo na parte voar. Gostaria de convidar os irmãos para podermos estar abrindo nossas Bíblias em Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 17. Efésios, capítulo 5, versículo 1 ao 17. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém nos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz do Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Por isso diz: desperta que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, temindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Somente até aqui podeis. Não sei se irmãos vão recordar, mas no ano passado, quando eu estive aqui, eu estive falando sobre confiar em Deus. Devemos ter confiança em Deus e também reconhecer o poder da oração. Hoje, eu gostaria de trazer para os irmãos um pensamento que já veio sendo uma parte colocada desde o ano passado. O nosso irmão Josué chegou a citar um pouco à noite aqui conosco. O Azael chegou a pegar um pouco também. E a nossa irmã, ele agora um pouco falando também, meio que fala um pouco sobre isso. O que eu quero falar com os irmãos nessa noite é de como temos nos apresentado diante de Deus. Como que nós temos nos
nos apresentado diante de Deus. O nosso irmão José, no domingo passado, chegou a falar dos 4 tipos, né? E no versículo 1, sejam, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que Deus tem pedido para nós? Nós já conseguimos não, né? Deus nos deu a salvação através do seu Filho. E como que nós temos feito em nossa vida com relação a essa salvação que nós recebemos? O que temos feito com ela? O que temos feito com a nossa salvação? Sabemos que Deus nos chamou com um propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um que é quem Ele chamou. E como nossa irmã disse agora há pouco, nós temos que buscar saber, conhecer nossos dons, buscar saber o que Deus quer que nós façamos para Ele. Sabemos que Ele nos chamou com um propósito. Cabe a nós buscar saber qual é esse propósito que Deus tem em nossas vidas. O chamado de um cristão, ele não se restringe apenas o evangelizar. Já falei aqui uma vez também sobre a importância do crente no Evangelho, questões de evangelismo. Que o nosso evangelismo não é apenas aquilo que falamos com o vizinho, ou com o companheiro de trabalho, ou com o amigo, mas também nosso modo de viver. Nós também falamos com aquilo que nós vivemos. Mas a responsabilidade do cristão, como eu disse, vai além disso. Temos nossas responsabilidades em relação ao convívio entre os irmãos. Temos responsabilidades, como até a irmã estava citando, em relação a aconselhamento. Tem irmãos que têm esse dom de saber falar o necessário. Infelizmente, tem um irmão que já faleceu, que era o presbítero lá de Vila Moraes, já tem alguns anos que faleceu. Minha esposa chegou a conhecer ele um pouco. Nosso irmão João Paulino, não sei se os demais chegaram a conhecer. Um irmão que ele tinha a calma no falar, mas o que ele falava, a calma dele te tranquilizava. Você podia estar agitado, você podia estar receoso, mas uma palavra que ele vinha ter com você, você se acalmava. Você sabia, você percebia que Deus usava esse irmão no nosso meio. Quantas contendas houve ali, e esse irmão, através da palavra de Deus, trouxe a Maria, os irmãos, uns mais exaltados que outros, e isso o irmão fazia com orgulho, com alegria. Você via que Deus estava agindo através do irmão. Agora, quão maravilhoso é você sentir que está sendo usado por Deus, que você se colocou nas mãos de Deus para que Ele usasse. Mas como que Deus vai te usar se você também não se preparar? Como ela não citou, ela está buscando conhecimento para que ela possa poder aplicar esse conhecimento. Às vezes nós buscamos conhecimento e acabamos retendo ele para nós mesmos. Qual a vantagem disso? Nós temos aqui em nossas mãos um acervo muito grande, que requer que nós busquemos, que nós estudemos. E tem situações que
No versículo 2, ele continua dizendo: e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, uma oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. No decorrer dos versículos 3 a 6, ele vem falando de coisas para que nós evitemos, de coisas que não convêm ao cristão. E o versículo 7 a 8, ele fala: portanto, não sejais seus companheiros do quê? Dessas coisas que ele vem falando anteriormente. Não é esse tipo de convívio que Deus quer para nós. Quando nós estamos no meio cristão, estamos no nosso trabalho, estamos numa escola, ou simplesmente no convívio com a vizinhança, se eles estão com uma prática que não nos convém, a igreja já diz: não nos convém estar no meio deles. Eu já ouvi um irmão falar uma vez que ele entrou num baile de funk para poder pregar o evangelho. Deus nos disse que nós temos que ir a todos os lugares e pregar o evangelho. Eu questionei ele sobre o seguinte: não é melhor você falar para essas pessoas quando não estiver lá? Você acha que alguém lá dentro vai estar disposto a parar para ouvir o que você tem a dizer? Você vai estar mais escandalizando do que sendo produtivo. É aquilo de saber o que falar na hora certa. É um lugar que o cristão está indo, mesmo não sei se não é desculpa dele, falar que estava indo pregar o evangelho. E nesse versículo, portanto, não sejais seus companheiros, porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Do momento que nós levantamos até o momento de nos deitar, como tem sido esse nosso dia? O que nós fizemos? Ou o que deixamos de fazer? O que temos feito com o nosso tempo? Temos aproveitado o nosso tempo naquilo que Deus quer para nós, naquilo que Deus nos tem chamado? Ou temos desperdiçado? E o tempo é uma coisa que nós não conseguimos recuperar. As oportunidades que passou em nossas vidas, passou. Agora é batalhar para que não venhamos perder as oportunidades daqui em diante. Eu não sei como os demais irmãos, mas eu me deparo com situações que eu falo: nossa, se eu tivesse o pensamento que eu tenho hoje, há 20 anos atrás, quantas coisas diferentes eu teria feito. Não estou dizendo que vivia em pecado, coisa do tipo, mas o tempo não era aproveitado. Com pensamentos que temos hoje, com o conhecimento que temos hoje, se tivéssemos aproveitado melhor nosso tempo e nossa juventude, eu falo para os meus filhos sobre isso. Ouve o conselho dos seus pais, da sua mãe, para que vocês não venham cometer o mesmo erro. Aí, gozado que eu falando isso para eles, me dá aquele estado de terra. Eu escutei alguém falando isso para mim uns anos atrás. Né? E eu fiquei pensando que papo de velho. Aí eu me pego falando isso para os meus filhos. Agora, eu me vejo numa situação que eu tenho que buscar colocar de uma forma diferente para eles, para que eles não venham cair no mesmo erro. Você imagina o conhecimento que a gente poderia ter hoje se a dedicação fosse diferente do nosso passado? O que nós teríamos de carga para poder estar compartilhando com os demais irmãos? Como dissemos, no tempo ele é pessoa, é uma coisa que você não encontra. E
quando se diz em respeito à palavra de Deus, nós tivemos ela sempre disponível em nossas mãos. Não tem ninguém que nos proíba de lê-la, de estudá-la, de falar sobre ela. Mas, por algum motivo, continuamos deixando ela naquele mesmo cantinho, ou no seu quarto, ou na sua sala. E o proveito que você teve nesse tempo? O que você fez nesse tempo que você não esteve estudando a palavra de Deus? O que você ganhou com esse tempo? É muito mais fácil você falar do que você perdeu. Versículos 15 ao 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E como que faz para que nós entendamos qual é a vontade do Senhor? Se nós não estamos tendo comunhão com Ele, se nós não estamos lendo a Sua palavra, se não estamos orando, como eu disse semana passada, a oração depende de cada um. O seu crescimento depende de você mesmo. Você que tem que orar, a conversa com Deus é sua. É assim que você vai criar comunhão com Deus, através da meditação com a sua palavra e na oração. Como eu já falei, repito, pode parecer às vezes frases de velho falando. Mas devemos aproveitar o tempo que temos para que possamos conseguir o máximo de conhecimento em relação à palavra de Deus, para que, porém, possamos passar adiante aquilo que nós conhecemos, para que não venhamos reter aquilo que Deus nos dá. Aquilo que conseguimos aprender a palavra de Deus, devemos passar adiante. Devemos passar adiante. Devemos buscar entender o que Deus quer que façamos, seja como uma igreja, em relação aos trabalhos locais, seja como missionário, seja no seu dia a dia. Porque, como dissemos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Mas cada um tem que buscar entender o que Deus quer que façamos. Deus não chamou para motivo. Deus não chamou ninguém à toa. Deus não chamou ninguém para que ficasse sentado apenas ouvindo. Dissemos, campo é grande. Temos o exemplo do nosso falou mais cedo, o trabalho que ele tem com os índios. E ele estava mostrando também quantas tribos por aí fora não tem ninguém falando sobre Deus. Mas nós não devemos somente pensar nesses lugares longe. Pense em sua vizinhança. Quem nunca pode ter ouvido falar de Jesus? Às vezes pensamos que não, nesse mundo de hoje, com essa tecnologia, não tem como ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus, mas tem. Ela pode ter ouvido falar que existe um Jesus por causa do Natal. Ela pode ter ouvido falar alguma coisa, mas ela ouviu falar do que Jesus fez por ela. E essa é uma das maravilhas que Deus nos entregou. Revelou o seu Filho a nós e Ele se entregou naquela cruz do Calvário em nosso lugar. E isso é uma coisa que muitas vezes temos guardado para nós, sendo que é algo que devemos compartilhar com a igreja. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscais as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus.
Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. O interessante é que o versículo 1 ele começa falando, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. Como nós já ressuscitamos com Cristo, buscamos as coisas lá do alto. Temos que buscar saber o que Deus quer de nós. O que Deus quer que nós façamos. Aí agora eu repito a pergunta que eu fiz no começo. Como temos nos apresentado diante de Deus? Quando Cristo voltar, o que nós levaremos perante Sua presença? O que nós estaremos apresentando a Ele daquilo que Ele nos deixou a fazer? Teremos condições de poder nos alegrar com aquilo que temos feito? Ou nós teremos cabeça baixa, decepcionados com aquilo que deixamos de fazer? Com diversas oportunidades que temos perdido. Como dissemos, perdemos a oportunidade, perdemos. Agora é buscar não perder aqueles demais que estiverem pela frente. As coisas desse mundo, elas são passageiras. Não devemos deixar que essas coisas venham nos atrapalhar a buscar aquilo que realmente nos interessa. O mundo ele é cheio de atrativos, ele é cheio de coisas para diversão, distração, cheio de coisas para fazer com que nós esquecemos daquilo que realmente importa em nossas vidas. O mundo ele é assim, ele vive na base da anestesia, para que você só festeje, não se importe com consequências. E temos que ter um cuidado para que não venhamos deixar essas coisas entrarem no nosso meio, e tire o nosso foco, porque sabemos que a nossa pátria não é. Estamos aqui nesse mundo apenas de passagem. Somos peregrinos aqui nesse mundo. Então, como já tenho falado, temos que buscar saber o que Deus quer que venhamos a fazer. E isso é uma busca que cada um de nós temos que fazer. Não é que algum irmão da liderança tem que chegar em nós e fazer, você tem que fazer isso. Não é assim. Nós é que temos que buscar, nós é que temos que sentir o desejo, nós temos que sentir o agir de Deus no nosso mundo. É uma experiência maravilhosa sentir que Deus está nos mostrando. Se algum irmão ainda não passou por isso, busque fazer o que Deus quer, busque entender o que Deus quer da sua vida. Mas para isso você tem que se esvaziar das coisas do mundo. Você tem que buscar a palavra de Deus, buscar o testemunho da palavra de Deus, para deixar que Deus te use. Quando você sentir Deus te usando, é um sentimento que você vai saber discernir em relação a essas diversas alegrias que o mundo tem a te oferecer. Seja útil para Deus. Não seja aquele irmão que fica apenas sentado, esperando que alguém venha e diga uma palavra para que ele aprenda mais. Mas seja aquele irmão ou irmã que busque aprender de Deus e busque compartilhar aquilo que Deus colocou em seu coração. Busque aprender, busque